Você gosta de fofoca? Seja sincera comigo. Quando você vê uma polêmica no Instagram ou na TV, enfim, você para assistir ou simplesmente ignora? Quando alguém começa com aquela, menina, você não vai acreditar no que aconteceu. Você sente curiosidade ou você deixa pra lá? Ai, não quero saber. Pois é. Hoje eu vou explicar por que você não consegue resistir a uma fofoca. Por que um Léo Dias ou Hugo Gloss tem milhões de seguidores enquanto uma terapeuta, uma profissional da área da saúde, alguém que vai arrumar, transformar a sua vida, geralmente lá tem pouquíssimos seguidores, pouquíssimas curtidas, as pessoas nem dão muita atenção, enquanto quando envolve uma fofoca, tá todo mundo lá querendo saber, querendo dar seu palpite, todo mundo naquele momento vira especialista em alguma coisa. Pois é, a fofoca não é falta de caráter, é evolução pura. Oi menina, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos ao podcast Descruza as Pernas Meninas. Eu sou Dana Pilga, sou terapeuta e mentora de relacionamento, pós-graduada em neurociência e apaixonada por pesquisar a mente dos homens e das mulheres. E eu também costumo unir a espiritualidade com corpo, mente, espírito, não dá pra gente separar, somos um todo. E o Descruza as Pernas, ele nada mais é que um símbolo metafórico de todas as vezes que a gente ouviu. Fecha as pernas, senta direito, fala baixo, menina não fala assim. Pois enfim, menina fala de qualquer assunto, a gente pode falar sobre qualquer tema. E hoje nós vamos questionar aquilo que às vezes dá um pouquinho de vergonha, ou aquilo que a gente nega. Eu odeio fofoca, mas a fofoca, ela é absolutamente humana. É a nossa necessidade irresistível. Então, para iniciar o podcast de hoje, eu vou falar sobre uma leitura que eu fiz de alguns comportamentos que eu vi, e daí depois eu vou trazer mais esse aspecto da evolução, histórico, explicando realmente por que nós amamos uma fofoca. E por mais que você diga, não, eu odeio fofoca, se você tem um Instagram, se você tem uma televisão, você gosta sim, porque no Instagram é o lugar onde mais rola fofoca, é onde mais rola os acontecimentos. Então, eu moro em Sydney, aqui na Austrália, há quase 10 anos. E tem um grupo no Facebook, onde tem várias brasileiras que moram aqui. E dentro desse grupo, a gente fala sobre diversos assuntos, tudo que precisa, sobre um médico, sobre visto, sobre viagens, sobre relacionamento, enfim. Qualquer coisa que você precisar, você coloca ali e você consegue ter uma resposta. Se você quiser vender algum produto seu, serviço, ali você é o canal exclusivo para nós brasileiras que estamos aqui na Austrália. Lá dentro tem um canal que chama Post Anônimo. Dentro desse Post Anônimo, a pessoa conta alguma coisa que está acontecendo na vida dela, pedindo orientações. E olha só, tem diversas mulheres ali que fazem divulgação dos seus produtos, dos seus serviços, e geralmente um produto, um serviço, tem lá, sei lá, suas 30 curtidas, geralmente tem as amigas falando, eu super indico. A questão não é sobre isso, a questão é que lá tem o post anônimo. Quando alguém vai contar algo sobre a vida e ela não fala quem é, ela fala, meninas, aconteceu isso comigo, aconteceu uma situação e tal, ali tem 200 curtidas, enquanto uma menina que está ali vendendo marmita para poder sobreviver, para pagar as contas, tem ali suas 30 curtidas. Então eu comecei a analisar muito sobre isso, esse comportamento, e eu fui estudar por que nós ficamos fissurados numa fofoca, por que um Léo Dias tem milhares de seguidores. Para quem não sabe, Léo Dias, ele é um cara que conta fofoca no Brasil, o Hugo Gloss também. E às vezes, pessoas que estão falando sobre assuntos super legais têm menos seguidores e curtidas. Então, vamos lá. Eu vou trazer um aspecto um pouco da ciência para você entender, tá? Que não é falta de caráter a gente gostar de fofoca, é super natural. Então, no ponto de vista evolutivo, quando a gente vai imaginar lá
anos atrás, lá sobre os nossos ancestrais, os sapiens, tudo, quando eles ficavam ali na caverna, então o homem ele saía para caçar, ele ficava dias fora e as mulheres ficavam ali na caverna cuidando dos filhos ali do acampamento. Então elas tinham que cuidar das crianças, elas tinham que coletar frutos, elas tinham que manter o fogo ali aceso. Então era muito serviço dentro de uma caverna, manter os filhos, o máximo que ela saía era para selecionar frutas, então elas tinham que ficar atenta nos animais, que fruta que eles estavam se alimentando, se ninguém ia morrer, para depois pegar aquela fruta, selecionar e dar para os filhos, manter ali a sua prole viva. Então, meninas, o que vocês acham que elas faziam ali durante muito tempo dentro daquela caverna? Meditavam em silêncio? Não. Elas ficavam conversando. E muito sobre o que elas ficavam conversando dentro ali da caverna. Sobre o que poderia afetar a sobrevivência do grupo. Tô trazendo um estudo histórico, tá? Então, ali dentro do estudo, ali para manter o grupo, então era como se tivesse aquelas. Vamos trazer aqui, imaginar elas conversando ali dentro da caverna. Então, você viu que fulano notou pegadas estranhas perto do rio? Isso trazia o quê? Uma informação de segurança. Daí o outro a outra chegava e falava: nossa, esse crânio voltou machucado da caça anterior, você viu? Então, isso nada mais era que uma informação sobre recurso. Nossa, e Beltrana, ela tá grávida, você viu? Mais um bebê nascendo. Informações sobre alianças sociais ali. Isso não era um entretenimento, meninas. Era só um sistema de inteligência ali dos Homo sapiens ali na evolução. Do ponto de vista da neurociência, quando ouvimos uma fofoca, o nosso cérebro libera dopamina, o mesmo neurotransmissor do prazer. Aqui eu já falei em alguns episódios sobre a potência, né, o poder da dopamina, inclusive o Instagram é um lugar que a gente mais libera dopamina. Mas não é só isso. Também está ativa a mesma área que processa as informações da sobrevivência. Então, nosso cérebro primitivo, ele não consegue distinguir entre fulano traiu o marido e perigo na tribo. Ele precisa ficar atento, porque para ele é a mesma informação, entende? Consegue entender o que eu tô trazendo? Então, ele não consegue assim, nossa, você viu lá, olha lá, a Tati traiu o Ricardo. Não. Perigo na tribo. Vamos ficar atenta. Por quê? Porque por nosso cérebro, qualquer informação social é potencialmente vital. É vida. E tem mais. Quando compartilhamos fofoca, nós liberamos um hormônio chamado ocitocina. O hormônio do vínculo. Ele literalmente, então, literalmente, fofocar nos conecta, cria uma intimidade. Ela fortalece laços. Então, quando a gente vai contar alguma coisa, é como se a gente estivesse fortalecendo laços e contando aquela história. Aquela pessoa tá super conectada com você, ouvindo aquela história. Daí você traz um ponto de vista, ela traz o ponto de vista dela, vocês se conectam. Se as duas pessoas, então, concordam com aquele assunto, pronto, vocês criaram um vínculo e liberam ocitocina. Por isso que nós gostamos de fazer uma fofoca. Tinha um estudo muitos anos atrás também que eu vi que falava que fofocar diminui a depressão, porque você se preocupa tanto com a vida do outro que você esquece dos seus problemas. Então, tudo isso é biologia bioquímica, é neurociência e são nossos comportamentos. Então, quando a gente vai trazer aqui, no caso, os fofoqueiros de plantões que tem na internet, YouTube, enfim, eles não são jornalistas de entretenimento, eles só são contadores de histórias da tribo moderna. Então, quando as mulheres ficavam ali dentro da sua caverna, elas ficavam contando história, então elas ficavam criando histórias e ali faziam com que o tempo passasse, criassem conexões. Elas fazem, essas pessoas que contam histórias, né, que contam fofoca, o que elas estão fazendo? Elas estão fazendo o que as nossas ancestrais faziam ao redor da fogueira, compartilhando informações sociais que o nosso cérebro primitivo considera essencial. Então, quando elas falam, fulano traiu, nosso cérebro simplesmente ouve, atenção.
Informações sobre padrões de comportamento masculino que pode afetar a nossa sobrevivência reprodutiva. E é por isso que quando vem uma questão da traição, fica todo mundo assim, tá vendo? Não podemos mais confiar nos homens, porque todos os homens traem. Meu Deus, o mundo não é mais o mesmo, os homens não valorizam as mulheres, porque na verdade é só um alerta falando sobre a sobrevivência reprodutiva, porque era para isso. Nós estávamos aqui para reproduzir, para manter o nosso gene, aumentar, né, a prole, os familiares, quanto maior era o sistema familiar, mais nós conseguíamos nos manter vivos, era mais pessoas para nos proteger. Então, quando a gente vai falar, num caso, vamos trazer a traição aí. A traição, ela vai gerar muito mais engajamento do que uma dica saudável. Então, se eu chegar aqui e falar para vocês, meninas, vamos fazer a ativação da Kundalini? Vamos alinhar os seus chakras? Vamos trazer harmonia para o seu sistema, para o seu campo energético? Vamos trazer presença para o seu corpo? Você vai... A sua mente, não é você, tá? Não se sinta culpado e vai falar, você tá de sacanagem, né? Imagina, você tá me explicando coisas que eu vou gastar energia, eu vou ter que sentar, eu vou ter que focar, eu vou ter que prestar atenção, eu vou ter que liberar novas sinapses, vou ter que tentar entender porque eu tenho que diminuir aqui, focar, porque que eu estou pensando nisso. Agora, quando alguém vem contar uma fofoca, já tá ali, é primitivo, o cérebro ali já fala, opa, isso daqui, alerta, vamos ficar alerta em relação a essa questão. Mas vamos lá, fofocar então é um comportamento natural. Tá? É o mesmo comportamento como respirar. Porém, do ponto de vista energético, a fofoca é uma forma primitiva de limpeza coletiva. O que seria isso? Então, quando nós estamos falando sobre comportamentos que consideramos inadequados, a gente está ali conversando com uma amiga e falando, nós estamos estabelecendo fronteiras morais para um grupo. Mas, porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando eu encontro a minha tribo, eu estou falando sobre um assunto que, um exemplo, eu não sou totalmente contra a traição, mesmo sabendo que é um comportamento natural do ser humano, tá no nosso genes. Como se você escutou o episódio passado, eu explico sobre isso. Quando eu sou contra, eu encontro a minha tribo para a gente falar sobre isso, para trazer pontos de vista sem questionamento, sem julgamento, é algo que é algo consciente, é aceitável. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a mesma energia que limpa, ela também pode contaminar. Então, quando nós fofocamos, sentamos, porque sim, sentar para falar de qualquer assunto que aconteceu com pessoas, com terceiros, é uma fofoca, tá? Agora, quando a gente senta para trazer algo de reflexão, é um caminho. Quando a gente senta para falar sobre algo, sobre o outro, tem uma intenção destrutiva. Daí nós estamos alimentando o campo morfogenético de julgamento e separação. Lembra que a fofoca era para a questão da sobrevivência e questão de conexões. Quando a gente começa a trazer a fofoca em questão, quando a gente está prejudicando um terceiro, ela faz com que você vibre uma frequência densa, baixa, e você acaba captando pessoas com essa frequência, daí a sua vida começa, porque tudo é frequência, tá? Entrando no campo da espiritualidade, tudo é frequência. Então, se eu estou trazendo algo, falando mal de alguém, trazendo uma energia densa para o meu campo, é isso que eu estou vibrando. Pensa assim, se eu for falar de alguém, se for contar qualquer história, é como se eu ligasse a estação de rádio. Então, imagina que eu liguei na estação de rádio de rock. Então, eu estou ouvindo rock. Todo mundo que chegar perto de mim vai escutar o rock, entende? E tem pessoas que vão super conectar com o rock. Mas tem pessoa que gosta de clássico, tem pessoas que gostam de samba, de MPB. Então, aquelas pessoas, elas não vão chegar até a mim. Por quê? Porque justamente eu estou vibrando esse tipo de música e eu vou atrair esses tipos de pessoas que gostam desse tipo de música. E, obviamente, se eu estou trazendo inverdades, eu estou vibrando isso no meu campo e, automaticamente, eu vou encontrar pessoas também que não trazem as suas verdades. Porque é um comportamento natural, porém, a gente tem que tomar muito cuidado quais são as conversas, quais são as interações que eu estou fazendo, porque através disso, através da minha comunicação, daquilo que eu vibro, eu atraio isso para minha vida, atraio pessoas, atraio situações. Porém, vamos trazer um questionamento aqui. Por que nós não podemos julgar quem fofoca? Porque fofocar
é tão humano como respirar. Literalmente está no nosso DNA. Aquelas mulheres, os nossos ancestrais que ficavam ali na caverna, elas não tinham interesse pelas informações sociais. Elas não praticavam dessas conversas para ter uma interação ali. Elas praticavam essa conversa para criar conexões, porque quem não tinha essas conexões, elas tinham menos chance de sobrevivência. Então, as que ficavam atentas às dinâmicas do grupo, elas sabiam quem era confiável e quem estava passando por dificuldade, quem poderia ser uma ameaça, quem poderia confiar. Essa conexão fazia com que essas pessoas tivessem mais chance de se proteger, proteger suas crias, né? Proteger ali a prole e poder prosperar. Então, nós somos descendentes de fofoqueiras, e homens também, tá? Porque o homem, quando ele saía pra caçar, ele ficava ali horas, dias caçando, ele ficava muito tempo em silêncio, mas ele ficava observando aquele detalhe. Por isso que o homem, ele vai numa festa, ele não consegue chegar e falar pra você sobre tudo que tá. A gente vai falar, nossa, você viu a fulana que tava com vestido verde, com uma bolsa amarela, que não tinha nada a ver? O cara vai falar, não vi. Só que a gente conseguiu ver. Ele não, ele vai ter um olhar foco. Então, se ele olhou para um lugar, ele vai ficar focado ali. E ali naquilo que ele focar, ele também vai trazer essa interação. Homens também gostam de fofoca, porém, é um pouquinho diferente do que a gente. Eu sei que tem pessoas que falam assim, nossa, meu marido gosta mais de fofoca do que eu. Pois sim, né? Nós estamos evoluindo e os homens também estão. Então, eles têm essa questão de, quero saber o que está acontecendo, até porque é um comportamento natural. O homem também, ele precisava contar histórias para poder ali também, ele era líder, né? Os homens que eram líderes, eles precisavam contar histórias para fazer com que aquela comunidade ali acreditasse nele e ia seguindo ele para poder caçar, para poder explorar, para poder mudar de território, conquistar territórios. Então, por isso que nós, tanto os homens quanto as mulheres, nós fofocamos. Porém, só pra gente diferenciar aqui. A diferença entre uma fofoca construtiva e destrutiva. A fofoca construtiva é aquela evolutiva, então é aquela que compartilha informações úteis para o bem do grupo, é aquela que fortalece vínculo de confiança. Então eu posso contar, olha, toma cuidado que fulano, ele tá nessa situação, então cuidado para que você não acabe sendo prejudicada. Então criar esse vínculo. Ele também é aquele lugar que vai estabelecer padrões morais saudáveis, tá? Então ele vem de um lugar de cuidado, mesmo que inconsciente, às vezes é até inconsciente, né? Você cuida ali daquelas pessoas que você ama de uma forma meio inconsciente ali. Então essa é uma forma construtiva de manter a fofoca. Então eu conto algo que está acontecendo para manter aquelas pessoas em segurança. Porém, qual é a fofoca tóxica? Aquela destrutiva. É aquela que serve apenas para rebaixar o outro, sabe? Sentar para falar mal do outro, sentar para tirar a primeira pedra. Sabe os haters da vida? Eles são só pessoas que estão seguindo os padrões evolutivos, né, da sua espécie, porém os haters, eles nada mais são pessoas que estão muito machucadas, muito feridas, e elas não conseguem olhar para essa ferida porque ela não tem instrução, porque ela não tem conhecimento, porque ela não tem, às vezes, condições de pagar uma terapia. Então, ela não consegue lidar com as frustrações dela, com as dores dela. Então, ela vai tacar, ela vai jogar no outro. No dia que todo mundo souber disso, as pessoas não vão dar mais atenção pros haters. Mas os haters nada mais é uma pessoa pedindo socorro. Me olha, porque eu tô com muito veneno dentro de mim e a única coisa que eu sei fazer é soltar o meu veneno. Então, eles não conseguem ter um diálogo, né? Porque eles soltam aquilo que eles têm. A fofoca destrutiva, ela alimenta o nosso ego, né? À custa de terceiros. Então, eu vou falar mal do outro pro meu ego ficar. Eu falei que essa pessoa era assim. Ah, eu não falei que isso ia acontecer? Olha lá. Ela se ferrou de novo. Aquela pessoa, um exemplo assim, que eu vejo muito. Então, aquela pessoa, ela foi traída sempre. E daí, de repente, ela vê uma amiga num relacionamento super legal, saudável, feliz, e de repente aquela amiga é traída. Daí vem aquele eu não falei que nenhum homem presta? Eu te falei? Então, isso é uma fofoca destrutiva. Então, ela vai trazer isso pro campo, tá? Ela espalha informações falsas, distorcida, vem de lugar de inveja mesmo, de raiva ou até mesmo de carência.
Porém, vamos trazer umas reflexões para a gente descruzar as pernas mentais. E eu vou trazer algumas perguntas aqui para você refletir. Da próxima vez em que você sentir vontade de fofocar, simplesmente para e se questiona. Que informação ancestral o meu cérebro acha que está recebendo aqui? O que ele está tentando me proteger? Para eu sentar com essa pessoa e falar sobre essa situação, ou falar de uma terceira pessoa. Depois também, uma outra questão, uma pergunta aqui para você. Quando você julga alguém por fofocar, lembre-se, será que eu não estou julgando um comportamento que é literalmente parte da minha programação de sobrevivência? Então, quando você vê aquela pessoa ali fofocando, veja o que ela tá ali, qual é a parte da sobrevivência dela? Porque tem algo ali primitivo, ali no cérebro dela, cérebro primitivo, falando alerta, isso é perigoso. Que para algumas pessoas não vão ser tão alertas assim, porque tem pessoas que elas não viveram traição, ela não vira os pais traírem, não tem no campo. Eu atendo clientes que não passaram por isso, não viram, pais estão casados até hoje, nunca os pais trouxeram essa questão de traição, então elas não vêm aqui para falar sobre traição, é como se traição nem existisse, é tipo aquela pessoa assim, estamos casados e o nosso problema é outra coisa. Nem me preocupo com se ele está olhando, se não está olhando. Uma reflexão mais profunda aqui. Como que você pode transformar essa sua necessidade, sabe? Necessidade natural de informação social em algo mais construtivo. Talvez seguindo pessoas que compartilham conhecimento, crescimento, superação, conquista. Não ficar olhando, porque jornais, essas pessoas que falam sobre a vida dos outros, tudo isso acaba afetando seu campo energético. Afetando o campo energético é muito mais difícil da sua vida fazer movimentações. A gente tem um campo áurico aqui que nos cobre, e quando ele tá com muitos fragmentos, porque a fofoca é isso, ela vai trazendo destruições, e daí você vai tendo fragmentos, e é como se essa energia fosse drenando. E tem estudos que falam que, acho que, eu não sei quantos minutos, porém, um tempo ali no seu Instagram, para você recuperar a dopamina, demora até 5 horas. Então, assim, querendo ou não, as redes sociais, ela é contaminada de fofoca. Toma cuidado, tá? Antes de você, observa quais são, o que tá te ajudando, o que está agregando na sua vida. E que tal usar essa sua habilidade natural de processar informações sociais para fortalecer uma comunidade, ao invés de fragmentar, sabe? Muita fofoca. Trazer conhecimento. Ao invés de eu falar de alguém, eu tenho um acordo com meus pais, principalmente porque eu moro em Sydney, na Austrália, há 10 anos, e quando eu ia conversar com a minha mãe, ela trazia as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Até que chegou um momento, eu falei assim, tanto pro meu pai e pra minha mãe, eu não quero saber o que está acontecendo de ruim no Brasil. Eu não quero que vocês tragam, por favor, nas nossas conversas, porque eu tô vivendo uma outra realidade, eu fiz uma escolha diferente e essas informações não vão agregar nada na minha vida. Eu saber se fulano separou, se fulano casou, se comprou uma casa, se comprou o carro, o que isso tá agregando na minha vida? Nada. Só me traga informações daquilo que eu vá comemorar. Um primo que casou, um primo que comprou um apartamento, uma pessoa que eu gosto muito que tá fazendo uma transição de carreira, algo que vai me trazer felicidade, mas não algo que vai me deixar fragmentada, sabe? Que vai fazer eu ficar questionando, duvidando da sociedade, das pessoas, do amor das pessoas. Então, aqui, eu e minha mãe e meu pai, a gente tem esse acordo. Eles não me trazem nada que não seja relevante para uma conversa natural. Isso fortaleceu muito minha comunicação com meus pais, muito mais do que quando eles traziam informações do que estavam acontecendo. Bom, então, a questão aqui não é parar de fofocar, porque fofocar a gente sempre vai fofocar, mas com consciência, tá? É escolher o tipo de informação social que você quer consumir e também compartilhar. Seus ancestrais, os nossos, né, ancestrais, eles usavam a fofoca para sobreviver ali na caverna, mas a gente não. A gente pode usar isso para prosperar na nossa vida moderna, trazer conversas que vá construir, né? Que vai ser construtiva. E da próxima vez que alguém te julgar porque você gosta de fofoca, você pode dizer desculpa, é a evolução.
Então vai reclamar com Darwin, vai reclamar com Darwin. É só a evolução do mundo acontecendo. Então é isso, maravilhosas. Esse foi mais um episódio do Descruza as Pernas, meninas, onde nós estamos questionando a nossa evolução, entender que todo comportamento que nós temos não é falta de mau caráter, como a traição que eu falei do outro, como fofocar. Eu acredito que no próximo episódio eu vou contar pra vocês por que a gente mente. O que vocês acham? Pra vocês entenderem que isso também é o nosso cérebro primitivo na questão da sobrevivência. E você que tá me escutando aqui no Spotify, deixa o seu like, deixa o seu review ali nas estrelinhas para falar se você tá gostando. Também me envia temas que você gostaria de entender seus comportamentos, porque quanto mais nós nos entendemos, mais fácil fica de lidar com a vida e a gente não fica aí sofrendo. Muita coisa acontecendo no mundo, as redes sociais tá tirando o nosso foco total, a gente tá ficando com muita ansiedade, muita depressão, muito desconectada desse mundo, esse mundo de verdade. Então, nada mais importante do que entender os nossos comportamentos pra gente não ficar louca, né? Pra gente não surtar. E também, se você quiser fazer terapia, você entra no meu Instagram, que é @danapiuga, me manda mensagem. Eu faço tanto a terapia intuitiva personalizada, ela é totalmente intuitiva pro seu campo. Tem a radiografia da alma, que fala sobre o que a sua alma está vendo, aquilo que a sua mente não consegue ver. Quais são os lugares que você já deveria estar, quais são os relacionamentos que você precisa abandonar. E também tem ativação da Kundalini, que é essa energia vital, sexual e criativa, que quando ela desperta, você encontra a sua melhor versão, aquela versão autêntica, uma versão que tem amor próprio, uma versão decidida, uma versão que conquista. É como se você ligasse uma energia magnetizadora e você começasse a magnetizar tudo aquilo que você quer para sua vida. Certo, maravilhosas? Então é isso. Muito obrigada por vocês ficarem até o final. E me diz aí se vocês gostam de fofoca. Me conta aquela fofoca que aconteceu na sua vida e que acabou, assim, trazendo uma expansão de consciência ou acabou te ferrando aí por uma fofoca que não contribuiu nada na sua vida. E se esse conteúdo te fez pensar diferente sobre algo que você sempre julgou, que julgaram, compartilha com aquela amiga que também adora fofocar com você e que precisa ouvir isso. E lembre-se, não é sobre fofoca, não é sobre ser a mulher perfeita, não vou fofocar. É só sobre ser consciente, certo? Então é isso, beijos e a gente se vê no próximo episódio.